Gente, o dia que não acabou, né, para o PSDB. Desde ontem, a cúpula do partido discute e troca acusações públicas sobre o fiasco das prévias que não aconteceram. E agora, há pouquinho, saiu a nota do partido. O Theo Cury está acompanhando tudo. Uma reunião absolutamente tensa que acontece desde as 3h30 da tarde. Daqui a pouco tem até a expectativa, quero que você confirme para a gente, Theo, de uma entrevista coletiva, né? Deve ter, então, do presidente do partido. Mas a nota saiu em que termos? Theo, boa noite, bem-vindo. Vamos destrinchar juntos aqui a partir de agora, 7h30. Conta, Theo. Mona Lisa, o governador do Rio Grande do Sul agora... Vamos ouvi-lo. Com a gente na CNN também. Governador, saiu agora essa nota dizendo que a votação deve ser concluída até o dia 28. Como que foi essa conversa? Quais foram os termos? Aliás, estou sendo surpreendido pela sua informação sobre nota, porque, na verdade, não tem nenhum acordo ainda firmado sobre sistema de votação, né? Nós estamos aqui, passamos a tarde, chegamos às 14 horas, senador Tasso Gereissati, senador José Aníbal e eu. Temos a presença de deputados também aqui nos acompanhando. Sou o único candidato que veio aqui, passou a tarde aqui no partido, que acho que deixa bem claro que nós temos todo o interesse em buscar viabilizar a condição de conclusão deste processo. Nós estamos convictos de que nós venceríamos essas prévias com elas realizadas neste domingo. Temos absoluta confiança de que estaríamos aqui celebrando uma vitória. E, infelizmente, o que a gente vê é o aplicativo não ter suportado. Inclusive, entendemos que merece uma investigação profunda sobre eventuais ataques, né? Até aqui não houve ainda suficiente informação sobre se houve ataque de hackeamento deste aplicativo, né? Acho que isso é muito importante que seja esclarecido, porque o PSDB pode ser uma vítima aqui de ataques que merecem essa investigação. Nós temos uma preocupação, como eu já falei sempre, sobre a integridade, a legitimidade deste processo, para que ele, de forma com credibilidade, possa apresentar uma alternativa ao Brasil. Eu sou um candidato, me apresentei provocado pelos meus colegas de partido para ser uma alternativa nesse processo. Quem deve explicação sobre o processo não sou eu, é a condução, a direção do partido na forma como conduziu aí o processo. Eu entendo a opção pelo aplicativo, acho que o presidente fez bem essa escolha ao conduzir dessa forma. A intenção era abrir a participação de mais pessoas, outros processos feitos de outras formas acabavam tendo outros tipos de denúncias. Então, é ônus e bônus. Só que este processo, na forma como está se apresentando, está com muitos ônus aí que ferem a credibilidade deste processo até aqui. O que se está aventando é inclusive a contratação de uma outra empresa que eu não conheço o histórico, eu não conheço, não recebi portfólio sobre os seus, o que já tenha feito, os seus precedentes, o que já tenha trabalhado. Nossa equipe técnica não pôde avaliar a ferramenta. A avaliação dessa ferramenta, ela leva tempo, né? Então nós estamos diante de uma situação totalmente nova, no meio de um processo. Nós mesmos falamos, queremos que concluísse o processo até amanhã, no final do dia, porque senão o espaçamento que a gente tem aqui vai ferir a legitimidade deste processo sobre a votação das pessoas. E agora não só não se vai concluir até amanhã, como se está querendo trocar a empresa e o modelo de votação por um outro sistema. São muitas mudanças, são muitas alterações que vão poder gerar muitos questionamentos de parte. A nota diz o seguinte, que aguarda ainda a manifestação da Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande do Sul e que se até terça-feira ela não oferecer garantias concretas de viabilidade e robustez da solução contratada, o PSDB adotará tecnologia privada para concluir o processo de prévias. Em qualquer alternativa, a integridade do processo eleitoral será rigorosamente observada, mas diz que a votação para a escolha do candidato do PSDB à presidência será concluída até o próximo domingo, decisão que foi tomada em conjunto na direção do partido com os 3 candidatos. Não houve. Foi um comum acordo, não foi? Não houve esse acordo, até porque não tem como ter acordo sobre uma ferramenta que nem se conhece. Não tem como se dar um acordo sobre uma ferramenta que não se conhece. A gente está aguardando, não tem um problema da tentativa de caminhos, outros. Nós temos serenidade nesse processo. Teremos representantes para analisar a condição técnica desta nova ferramenta.
Só que parece difícil, parece muito difícil que a gente possa, né, agora, no meio do processo, não só alargar o processo de votação, como trocar a ferramenta. Não sabemos nem se o que aconteceu foi um ataque de hackers que buscou impedir, talvez, propositalmente a votação, não sei, não estou fazendo acusações, mas tem muitas perguntas aí no ar e isso vai dificultando a credibilidade desse processo. O que os técnicos passaram de concreto? Não pode ser apenas do candidato. Porque nós não somos, depois que nós lançamos as nossas candidaturas, nós não somos candidatos de nós mesmos. Eu não falo mais apenas pelo meu nome, eu falo por dezenas de pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas, né, seguramente, que acreditam. Bom, então a direção precisa ser ouvida, a executiva do partido vai ter que ser ouvida, eventualmente, para tomar uma decisão, vai ter que ser uma decisão do partido, mais do que dos candidatos, porque nós estamos falando aqui da imagem de um partido que tem mais de 30 anos de história, que tem as suas referências e que precisa ser preservada. A decisão não pode se dar apenas entre os candidatos e o presidente. Eventualmente, isso vai ter que ser chamado uma discussão da direção nacional, que é maior do que esses grupos, né? Não tem como dar acordo sobre o que não se conhece. Eu já falei aqui, a nossa nota já foi emitida ontem. Nós demos até o final de amanhã para concluir o processo. O que o partido parece estar querendo conduzir é no sentido de amanhã a reabrir, talvez. Se até terça ele. Então, exatamente, a gente está diante de uma situação ainda de um impasse que não está, infelizmente, lamento profundamente, resolvido. Que foi acordado entre os três candidatos. Então a nota está equivocada, a nota está equivocada. Mas não seja reaberto o processo. O senhor mesmo assim defende que seja encerrado amanhã, mesmo que não seja reaberta a votação. Como eu estou dizendo, tem todo um processo de mudança, inclusive estão sugerindo trocar para uma outra empresa, não sabe se o aplicativo parar em pé e puder reabrir, o que já estava, o aplicativo, é uma circunstância. É uma ferramenta que já vinha sendo acompanhada no seu desenvolvimento e tudo mais pelas candidaturas e que era admitida para a votação no domingo. Qualquer mudança para uma nova ferramenta tem que ser analisada, essa nova ferramenta. Essa análise pode levar mais tempo, esse tempo pode acabar gerando um problema de legitimidade do ponto de vista político, por conta do espaçamento entre as votações num primeiro aplicativo e as votações que se darão num outro aplicativo. Então, tem uma série de circunstâncias que vão ter que ser abordadas. Eu esperava que hoje se resolvesse, tanto é que eu estou aqui como candidato, fui o único que veio aqui, passei a tarde aqui hoje, né, buscando acompanhar o que aconteceria. Eu não participei das reuniões, as reuniões não estavam acontecendo com a minha presença, eu estava numa sala à parte, as reuniões que se deram por parte do presidente foram numa outra sala, sem a minha participação, com outros representantes. Havia participação de representantes, mas não foi dado condição para qualquer tipo de acordo, porque, como eu disse, eu sequer tomei conhecimento, você só pode dar acordo sobre aquilo que você conhece. Eu estou tomando conhecimento agora, no final das reuniões que foram produzidas, que se pretende, além de não concluir o processo amanhã, mudar o aplicativo para uma empresa privada que eu não conheço e aqueles que eu busquei relatos não me deram também certidões e certificações da empresa, não conheço, não sei quem são, não estou falando mal da empresa também, eu simplesmente não tenho elementos para dar condição de credibilidade a um processo que muda a ferramenta no meio do processo. Como? O senhor pode retirar a candidatura diante do impasse? Não existe nenhuma hipótese nesse sentido. Eu já disse, a candidatura da gente, depois que a gente se lança, não pertence mais a nós mesmos. Ela é de uma militância, de uma força partidária. A gente tem aí apoios de grandes lideranças do nosso partido, os ex-presidentes do partido que estão com a gente, militância pelos estados todos. Como eu disse, nós tínhamos absoluta confiança de que venceríamos este processo neste domingo. Queríamos a conclusão dele. Tanto é que temos essa confiança que queríamos concluí-lo até amanhã, ainda entendemos isso. Mas, a cada dia que passa, esse processo vai perdendo a sua credibilidade, a sua legitimidade. Esse é o problema, né? Não vou fazer especulações nessa direção, Acho que a gente tem muitas respostas ainda a serem dadas pelo partido, né? A gente entende que tem muitos elementos a serem esclarecidos. Infelizmente, até aqui, eu esperava que tivéssemos, no início da tarde de hoje, um relatório técnico adequado, um relatório que nos apontasse onde que aconteceram os problemas, a capacidade de superar. E nem os problemas foram apontados e nem as soluções esclarecidas.
esclarecidas. A nota diz que as conclusões não foram apresentadas. Uma reunião... Foram com os técnicos? Eu estive acompanhando a minha equipe, conversei rapidamente ali com o presidente em 2 oportunidades, mas as reuniões sobre encaminhamentos não foram com a minha participação. Conversei com os nossos senadores, com a nossa equipe, ponderamos, né, as situações, fiquei na expectativa de que me trouxessem os elementos. Eu entendo que o presidente queira concluir o processo de votação, entendo. Eu quero ressaltar aqui, o presidente Bruno Araújo se esforçou na condução deste processo de votação. A escolha pelo aplicativo era, como eu disse, ônus e bônus, né? Bônus de ser um processo com menos possibilidade de fraudes, como em outras circunstâncias aconteceram, eu já falei, nas prévias feitas em São Paulo para a Prefeitura e para o Governo do Estado, muitas denúncias de fraudes aconteceram, então foi uma tentativa de blindar da tentativa de fraudes, mas, do ponto de vista técnico e tecnológico, está revelando fragilidades. Bom, nós estamos diante dessa situação, o partido vai ter que deliberar, já não é mais uma decisão única minha, é uma decisão que o partido precisa tomar e essa decisão vai ter que ser tomada com os elementos, com os dados, com as informações e sequer essas informações acontecem uma reunião ainda, muito longa. O que os técnicos disseram? As informações não estão apresentadas, os relatórios não estão apresentados. Né? Acho que eu já disse aqui o suficiente, né? Não, estou acompanhando a evolução, o partido vai tomar suas decisões e a gente vai aguardar as decisões que vão ser encaminhadas para poder tomar as decisões. Mas os representantes do senhor não foram, então, consultados? Não, eles participaram de uma reunião, o pessoal da campanha nossa participou de uma reunião em que se apresentou esta solução. Mas isso não tem a ver com concordância. Nós tomamos ali, os nossos representantes tomaram conhecimento sobre esta intenção de eventualmente contratar uma empresa privada. Bom, isso é um fato totalmente novo nesse processo que precisa ser avaliado, né? Para a sua campanha, qual seria uma solução, uma alternativa para resolver esse impasse? Eu já disse, a solução nossa é encerrar o processo de votação até amanhã com um aplicativo. Se não tiver a condição, bom, o partido vai ter que avaliar o que vai fazer daí.